tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, a gente vai continuar a nossa correção dos exercícios do capítulo 5, páginas 78 a 80, continuar pelos exercícios 4, 6, 9 e 10 que ficaram faltando na aula passada. Vamos lá? Então, gente, começando aí pela número 4, que está na página 78 do livro Sais, ela pede o seguinte: explique os conceitos a seguir com as suas palavras. O primeiro conceito é o conceito de paralelos. Letra A, paralelos. Então, o que são esses paralelos? Os paralelos, eles são as linhas horizontais traçadas sobre a superfície terrestre, tá? Linhas imaginárias que são utilizadas aí para localização e orientação dos pontos da superfície terrestre. E elas cortam a superfície terrestre nesse sentido horizontal. E quanto mais próximo aos polos, elas vão diminuindo, tá? Como mostra aí na imagem. Quanto mais próximas aos polos, menores as circunferências, tá? E o marco zero desse paralelo é a linha do Equador. Essa linha ela vai dividir o planeta ao meio e em hemisfério norte e hemisfério sul, tudo bem? Letra B, meridianos. Os meridianos também são linhas imaginárias que cortam a superfície terrestre, só que no sentido vertical. Eles vão de um polo ao outro, tá? E o principal deles é o meridiano de Greenwich, que corta o planeta e divide em leste e oeste. Então, tudo que está a leste é hemisfério oriental e a oeste, hemisfério ocidental. Letra C, latitude. A latitude, gente, é importante a gente sempre relacionar a latitude a paralelos, porque são os paralelos que vão definir a latitude, tá? A latitude é um número em graus de cada paralelo. Então, cada númerozinho que tiver ali do lado do paralelo é a latitude dele, tá bom? Então, essa latitude, ela vai de 0, que é o ponto da linha do Equador, vai de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus ao sul, tá bom? Então, o principal aí, a linha do Equador, é o marco inicial dessa contagem das latitudes. Já as longitudes, que é a letra D, essas longitudes vai ser a distância também em graus, mas agora em relação ao meridiano de Greenwich, das linhas verticais, tá? Essas linhas verticais que vão determinar qual é a longitude do ponto da superfície terrestre. Então, Greenwich tem um grau aí igual a 0, e tudo que a leste, né? A leste temos 180 graus e a oeste também temos 180 graus, formando aí os 360 graus da circunferência da Terra, do planeta, ok? Agora vamos lá para número 6. Sobre as linhas imaginárias que cortam o planeta Terra, escreva V para verdadeiro e F para falso. Depois reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Então, a primeira afirmativa aí da letra A diz que, utilizando o meridiano de Greenwich como referência, o mundo está dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Isso é falso, tá, gente? Aí na edição do slide está aparecendo como verdadeiro, mas não, isso foi só um erro de digitação, tá bom? A letra A é falsa, então é F. Porque o meridiano de Greenwich não é referência para dividir o mundo em norte e sul. Essa referência é a linha do Equador. O meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste, por isso a letra A é falsa. Letra B. O paralelo do Equador e o meridiano de Greenwich são considerados os marcos iniciais para traçar os demais paralelos meridianos, respectivamente. Sim, eles são os principais aí para a contagem tanto das latitudes quanto das longitudes, tá bom? Então a letra B é verdadeira. Letra C. No globo terrestre e nos mapas são traçadas linhas que permitem localizar com mais exatidão os lugares da Terra. Verdadeiro. Essas linhas elas são criadas justamente com esse objetivo, para facilitar a localização aí em qualquer ponto da superfície terrestre. Então a letra C é verdadeira. Letra D. Todos os paralelos têm o mesmo tamanho de circunferência, enquanto os meridianos vão diminuindo à medida que se afastam de Greenwich. É falsa, gente. Por que é falsa? Porque é o contrário. São os paralelos que diminuem à medida que se afastam da linha do Equador, tá? As circunferências elas vão diminuindo à medida que chegam próximo aos polos.
Greenwich, os meridianos, não. Eles seguem o mesmo padrão de tamanho, tá? Então, essa daí é falsa porque o processo que acontece é inverso do que a questão traz, tá? Então, se a gente for corrigir aí, a gente corrige a letra A e a letra D, que são falsas. A letra A, porque não é o meridiano de Greenwich, que é referência para dividir o mundo em norte e sul, é a linha do Equador. E a letra D, porque não são os meridianos que vão diminuindo, são os paralelos que diminuem à medida que se afastam da linha do Equador e se aproximam dos polos. Então, a gente agora vai lá para a página 80, tá? Responder a questão 9 e 10. Para responder as questões 9 e 10, observe o mapa a seguir. Então, tem um mapinha aí que aparece no livro de vocês, que também está aí no slide, só que no slide ele não tem uma visualização muito boa, porque a gente não consegue visualizar os números aí em graus das latitudes e das longitudes, tá? Mas no livro dá para vocês observarem direitinho esses números, esses valores. Questão 9. Quais são as coordenadas geográficas do ponto A, B e C? Então, foi aquele exercício que a gente fez tanto na última videoaula, quanto também no último plantão que a gente fez online, tá? Então, identificar quais são as coordenadas. O que são coordenadas? Latitudes e longitudes. As latitudes vão ser os pontos aí, os números em norte, ao norte e ao sul. Já as longitudes, elas vão ser medidas aí em leste e oeste. Então, vamos lá. O ponto A, se a gente observar e vocês traçarem a reta aí por onde ele passa, a linha horizontal dele, vai passar no paralelo de número 30, tá? O paralelo de número 30 ao norte ou a sul da linha do Equador. A sul da linha do Equador, tá bom? Então, a letra A vai ter latitude de 30 graus sul e a longitude? A longitude 30 graus oeste, tá? Está a oeste de Greenwich. Então, essa é a coordenada geográfica do ponto A. O ponto B, a gente observa e traça a linha horizontal por onde ele está. Essa linha aí é 0, tá? Ele está exatamente acima da linha do Equador. Então, a latitude dele vai ser 0. E a longitude vai ser 60 graus leste, tá? Ele está no meridiano de número 60 a leste do meridiano de Greenwich. E quando ele estiver, gente, no ponto de 0 grau, tá? Não precisa usar norte e sul, porque aí é como se fosse neutro, tá? Então, vocês vão colocar só 0 grau e o valor da longitude dele. E o ponto C, vocês conseguem traçar aí uma reta por onde ele passa. Ele está a 60 graus norte de latitude e 120 graus a leste de Greenwich, a longitude desse ponto, tá bom? Então, qual é a questão correta aí da número 9? A correta é a letra A. Já a 10 pergunta em relação a fuso horário. Se na longitude 0 os relógios marcam 14 horas, qual o horário de cada ponto? Então, vocês conseguem perceber que as linhas aí, os meridianos, eles estão divididos de 15 em 15 graus, que é justamente o valor dos fusos horários, tá? Nem todos os mapas vai trazer, mas esse mapa, ele trouxe de 15 em 15 porque justamente ele queria também uma questão de fuso horário, mas muitos mapas, aquele que eu trabalhei com vocês em aula, eles estão divididos de 30 em 30. Ok? Mas esse dividiu de 15 em 15 porque quer saber também dos fusos horários, que são 15 graus cada fuso, tá? Então, vamos lá. Do ponto, se em Greenwich, que é o meridiano de número 0, são 14 horas, vocês vão contar o número de linhas, tá? Então, o ponto A, ele tá quantas linhas a oeste de Greenwich? A gente consegue perceber que ele tá a 2 linhas de diferença. Então, ele está a 2 horas a menos que Greenwich, porque ele está a oeste, tá? Então, no ponto A, serão 12 horas. Se em Greenwich são 14 horas, no ponto A vai ser 12 horas. E o ponto B? O ponto B, vocês vão contar aí o número de linhas. Ele está 4 linhas a leste, 4 fusos a leste de Greenwich. Então, o ponto B serão 18 horas. E o ponto C, ele está mais afastado ainda a leste do que o ponto B.
né? Então, vamos contar aqui o número de linhas. Ele está a 8 fusos de distância a leste de Greenwich. Então, no ponto C, serão 22 horas. Sim, Greenwich, são 14 horas. No ponto C, serão 22 horas do mesmo dia, tá bom? Então, gente, aqui a gente finaliza o capítulo 5, finaliza a nossa correção, tá bom? E qualquer dúvida, a gente tira essas dúvidas no plantão, tá bom? E também nos comentários aí abaixo ou na plataforma da escola. Um beijo para vocês, gente. Se cuidem.